Nós vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, vamos ter Ministério do Desenvolvimento, vamos ter Ministério da Pesca, vamos ter Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, tudo o que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários. Há menos de um mês de tomar posse, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou novamente em Brasília nesta semana. Ainda sem ter anunciado nenhum nome para a composição do governo, mas com boa parte do desenho já definido, Lula tem uma série de reuniões pela frente para resolver os últimos detalhes da formação do ministério. Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça. Enquanto as negociações partidárias e o xadrez com o mercado financeiro e com os militares seguem em andamento, Lula vem tentando reduzir as pressões e disse que vai começar a revelar a equipe no dia 12, quando será diplomado pelo TSE. Os sinais sobre a presença no primeiro escalão foram quase todos sutis, mas uma ausência já foi confirmada de maneira clara. Gleisi Hoffmann, aliada de primeira hora, seguirá na presidência do PT. Companheira Gleisi tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante do que o presidente da República, mas é muito importante manter o PT, se organizando, manter o PT se fortalecendo. E tem outras pessoas que podem, representá-la dignamente no governo. No episódio de hoje, vamos falar sobre os pontos que Lula ainda precisa resolver antes de divulgar a equipe, naquele que parece ser o arranjo mais complexo dos governos recentes. Para contar essa história, conversamos com o repórter Bruno Góes, da sucursal do Globo em Brasília, e com o cientista político Christian Lynch, professor da UERJ. Eu sou o Marco Grilo e vou ficar com vocês até a próxima segunda-feira. Bruno, queria começar te perguntando o que falta o Lula resolver nos próximos dias aí em Brasília para começar a anunciar o ministério. Eu acho que é importante entender que o Lula está construindo ainda as condições para a governabilidade. Ele tem, no momento, como prioridade a PEC da transição e também contemplar os pleitos dos aliados. Em algumas reuniões, o Lula já se queixou de que há muita gente pleiteando o ministério, e é normal que isso aconteça porque ele quer formar uma grande coalizão. Ele já se reuniu, por exemplo, com o PSD, União Brasil, MDB, e todos esses partidos, vamos dizer assim, não aderiram integralmente à campanha. E essas legendas estão disputando, nesse momento, o espaço político com o PT. E o PT, obviamente, quer ter cargos mais importantes na esplanada. Então, há muitas questões políticas que precisam ser resolvidas e acordadas nesse momento. Você tem partidos que estavam com o presidente Lula desde o início da caminhada na campanha eleitoral e partidos que foram se somando depois do resultado do segundo turno, depois do resultado do primeiro turno, e agora todo mundo quer espaço. A negociação da PEC, por exemplo, passa por isso. Tudo bem, vamos votar favoravelmente, vamos ajudar, mas e cadê meu espaço, né? Cadê meu quadrado ali? É claro que o presidente já tem um desenho na sua cabeça de como vai ser o ministério, mas ele prefere dialogar mais antes de fazer os anúncios. Em relação à PEC, é realmente um teste para saber quão comprometidos esses aliados estão e esses partidos que devem fazer parte da base do governo, né? Agora o Lula já avisou que não deve anunciar antes do dia 12, quando ele vai ser diplomado pelo TSE. Então há essas questões aí que atrapalham um pouco o anúncio dos ministérios, estão todos muito afoitos, os partidos, os aliados, mas pode ser que alguns nomes saiam mais cedo, mas o presidente está preferindo esperar no momento. Pois é, aproveitando que você falou da PEC, então, que vai ser uma espécie de primeiro teste ali, né, da formação da base do governo. Vai existir alguma relação, assim, entre o quanto os partidos ali que estão se aproximando, tipo União Brasil e PSD, o quanto esses partidos vão entregar ali em termos de apoio e o espaço a ser ocupado, ou a relação ela não é tão direta assim? Bom, a expectativa é que haja um peso para isso, mas há outras questões que precisam ser resolvidas dentro dos partidos também, em relação à eleição para a Câmara e para o Senado também.
não é somente uma composição do governo que altera a relação de forças dessa questão política, né? Mas é evidente que o PT está de olho e está muito atento sobre a fidelidade desses novos aliados na tramitação da PEC. Sem dúvida nenhuma, isso pode ser importante, sim, para que esses partidos consigam ter um espaço no governo. Agora, se a gente voltar um pouco no tempo e for a 2018, a impressão que a gente tem é que essa formação, né, de governo agora, né, desse terceiro governo Lula na comparação com a formação do governo Bolsonaro, está se estendendo um pouco mais, né? Em 2018 a gente sabia já, desde a campanha, que o Paulo Guedes ia ser o ministro que ia tocar a economia, o Moro foi anunciado logo depois da vitória do Bolsonaro. Por que nesse momento agora isso está se estendendo tanto, digamos assim? É uma consequência dessa frente ampla, dessa coalizão que o Lula está querendo formar, ou também é uma consequência de um momento político mais delicado? Como é que você está vendo esse momento, acompanhando tão de perto aí? Eu acho que são as duas coisas, né? E, como você bem falou, eu acho que é preciso entender que são pessoas e contextos diferentes, né? O Bolsonaro e o Lula. Acho que uma comparação mais exata seria com o próprio Lula em 2002 mesmo, quando ele demorou a anunciar os ministros e só em dezembro que ele foi fazer os primeiros anúncios. A gente já está em dezembro, foi no dia 10 de dezembro que ele começou a anunciar. Lula, já estamos aqui no dia 5, o Lula ainda não anunciou. Mas o Bolsonaro, quando ele ganhou a eleição, ele tinha dito durante a campanha que não indicaria ministro em troca de apoio. Ele tentou, no primeiro momento, governar com o apoio de frentes parlamentares, a bancada evangélica, a bancada da bala, o que acabou não dando certo e que só depois ele abriu o governo para os partidos centrão. O Lula é diferente, no caso do Lula é diferente, né? Ele tenta desde já fazer essa composição. Ele quer assumir o governo, vamos dizer assim, com mais possibilidade de governar, né? Enfim, ele está seguindo uma receita certa para poder governar com tranquilidade. Aproveitando que você falou sobre 2002, né? Naquela época o Lula começou a montagem, né, do governo pelo anúncio do Antônio Palocci na Fazenda, né? Que durante a campanha já estava claro que ele seria o ministro a ocupar esse cargo, mas ele foi ali o primeiro a ser anunciado. Antônio Palocci foi o homem forte no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com bom trânsito entre políticos e empresários, foi o fiador da política econômica do governo petista. Palocci ficou no ministério até março de 2006. Agora existe uma expectativa também de que o anúncio do ministro da Fazenda possa destravar um pouco esse processo, e aí o Haddad aparece na lista ali, talvez hoje, como o principal cotado. Essa definição, de fato, é a definição que vai permitir com que a tomada de decisão se alastre ali pelos outros ministérios? Bom, isso é o que os petistas esperam, né? As pessoas mais próximas do Lula. Desde a semana passada, o Haddad já tem tido reuniões com Lula e com economistas que participam do processo de transição. Ele tem também mantido conversas com agentes econômicos para poder diminuir a sua resistência. A gente sabe que há agentes do mercado que acham que o Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, não é um bom nome para liderar a equipe econômica. Tanto o Haddad como o José Múcio Monteiro aparecem ali na Bolsa de Apostas como os primeiros nomes que podem ser anunciados pelo presidente Lula. Como, né, o Lula chegou até o nome do Múcio e se de fato ele tem chance de ser o primeiro aí a ser anunciado, talvez até nessa semana? Desde a campanha eleitoral, o Lula escalou o ex-ministro Nelson Jobim para fazer a interlocução com as Forças Armadas. E por ser uma pasta sensível, né, com uma forte ligação de oficiais ligados ao bolsonarismo, desde 3 meses atrás, há todo cuidado para que nenhuma crise seja cultivada, né? E nessas conversas, até com o próprio Jobim, o Múcio foi visto como uma pessoa capaz de agradar ao alto oficialato e também aos integrantes da transição. Ele é muito bem visto pelos militares e cumpre também um papel importante para o Lula, que é retomar o ministério com um civil no comando.
Essa é uma das condições principais do presidente Lula para poder escolher um nome para liderar esse processo. Tá? Então, enfim, o Múcio é ex-ministro do TCU, tem bom contato com todas as autoridades de Brasília e também tem uma boa relação com militares. O Lula falou recentemente que ele já tem 80% do ministério na cabeça, né? E que ele vai anunciar ali a partir do dia 12. A base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato. Agora eu queria te perguntar desses 20% restantes ali, quais são as principais dúvidas que o Lula ainda tem para terminar essa equação ali, do que não está definido ainda na cabeça dele, como ele próprio falou? É difícil especular sobre esses 20%, porque, como eu falei no início, são muitos aliados que pressionam por um ministério, né? O Lula está ali numa sinuca de bico tentando conciliar diversos interesses, né? Aí eu posso pegar aqui alguns exemplos sobre situações difíceis que ele vai ter que bater o martelo, né? Por exemplo, no Ministério da Cidadania, há uma briga muito forte entre o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Márcio França, do PSB. São dois aliados de primeira hora que participaram da campanha desde o início e que estão ali em busca de uma visibilidade política para as próximas eleições. Nós temos a Simone Tebet, que foi importante no segundo turno, ficou em terceiro lugar na disputa presidencial no primeiro turno, e que nesse momento trava uma disputa nos bastidores com o PT, que ambos querem ficar com o desenvolvimento social, uma pasta importante porque vai estar à frente de políticas importantes como Bolsa Família, né? Isso pode catapultar a Simone Tebet a voos maiores daqui a 4 anos. Então, é difícil saber, nesse momento, o que o Lula vai fazer em relação a esses ministérios. Há nomes certos, como o Dino, o Haddad, o Rui Costa tem sido apontado como um nome muito forte para poder ocupar a Casa Civil. Antes a Gleisi era cogitada, mas ela vai permanecer à frente da presidência do PT. Agora, Bruno, para a gente fechar, conta um pouco para a gente dessa rotina agora, dessa cobertura da transição aí em Brasília. Para quem está ouvindo a gente, o Bruno está na porta do hotel ali, né, onde o Lula tem ficado hospedado em Brasília e onde ele tem feito as reuniões. Como é que está essa movimentação aí, a quente? Está bem intensa. Desde a semana passada, o Lula recebeu vários parlamentares de diversos partidos. Eles chegam talvez com uma expectativa de já receber uma notícia sobre o Ministério, mas saem falando sobre apoio à PEC. O Lula acabou de ter uma reunião com Jake Sullivan, representante do governo americano. Vai receber mais parlamentares de outros partidos menores, também integraram a aliança, e vai continuar a articular a montagem desse ministério daqui mesmo. Bruno, queria te agradecer pela conversa e bom trabalho aí na cobertura. Obrigado, Grilo. Um abração. No segundo mandato, de 2007 a 2010, o governo Lula teve 36 ministérios. Atualmente, o Brasil tem 23. Lula disse que ainda não decidiu se a nova pasta de povos originários, promessa de campanha do petista, será um ministério ou secretaria especial ligada à presidência. Christian, queria começar a conversa te perguntando sobre a montagem desse governo. É uma equação que parece ser a mais complexa ali, mais complexa em relação ao que a gente está acostumado a ver em relação à montagem de um governo tradicionalmente, em função, né, dos vários segmentos que o Lula precisa contemplar ali, até para atender a frente ampla que ele formou na campanha. Qual é a sua avaliação desse processo? De fato, é um momento mais complexo do que o que a gente está habituado a ver nessa transição? Sem dúvida, é bem mais complexo. Digamos assim, essa forma de montar governo, que nós estamos acostumados, começou no tempo do Fernando Henrique, do Itamar, né? Foi o que a gente passou a conhecer, conforme a famosa expressão consagrada pelo Sérgio Abranches, né, como presidencialismo de coalizão. Mas o presidencialismo de coalizão, de um modo geral, bom, ele não foi igual o tempo inteiro, mas era mais ou menos o seguinte: o presidente ganhava com muita força, ele escolhia
Você pegava o próprio partido, mais 2 ou 3 partidos maiorzinhos, e fazia uma base. Né? Depois, digamos assim, se você não tivesse base suficiente para conseguir fazer emendas à Constituição, você comprava a base. Você criou uma espécie de baixo clero do Centrão, uma possibilidade de alugar, né? Em troca de cargos, dinheiro. Foi assim que funcionou. Não foi assim que funcionou no governo Collor e no governo Bolsonaro. No governo Lula é uma coisa um pouco mais complicada, porque ele vence a eleição, mas ele vence por pouco e ele encontra um terreno totalmente minado. Né? O governo Bolsonaro vai deixar uma ruína para o país, uma ruína fiscal, ruína ambiental, ruína econômica, ruína política, institucional, crise militar. Todo mundo quer tirar um naco desse negócio. E foi preciso, no segundo turno, montar uma frente, né? uma frente com mais gente ao centro, né? Com gente, inclusive, no centro-direita. E vai ter que pegar parte da direita também. Então você vai ter que montar um governo que, em princípio, né, na base do governo, não vai contar com o pessoal que fez a base de direita mesmo do governo Bolsonaro. Progressistas, republicanos, e esse partido liberal aí, que na verdade não tem nada de liberal. Né? Então você vai ter que contemplar todo mundo que contribuiu para essa vitória. É um governo em que mais pessoas diferentes terão mais voz. Não é simplesmente o governo do PT que junta os aliados e enfim, aluga o resto. Tá? Até porque, lembra, o governo Lula não tem como impor o presidente da Câmara. Quer dizer, ele vai ter que compor, ele tem muito mais dificuldade no momento. Então ele tem que ir mais para o centro. Infelizmente, o Lula é o político mais hábil do Brasil. Então, ele está assessorado com um outro sujeito muito hábil, que é o Alckmin. Então ele vai conseguir fazer. Agora, o que vai acontecer? A estratégia do Lula é isolar os campos. Então você tem que isolar a extrema-direita, bolsonarista de um lado, mas provavelmente você vai ter um surgimento também de uma extrema-esquerda, alguma coisa aí. Né? O pessoal já está dizendo que não vai participar do governo. Isso tudo é mais ou menos previsível, sabe, Marco? Agora, resolvendo o Ministério da Defesa e o Ministério da Fazenda, você acha que a partir dessas 2 definições vai ficar mais fácil para escolher os outros nomes e aí essa lista vai ganhar fluxo, digamos assim? Eu acho que os 2 nós principais são esses. É justamente a economia, porque trata do pessoal dos aliados, dos novos aliados. Ou seja, você tem que compor o social com o fiscal, não é isso, né? Você tem que fazer essa fórmula, e essa fórmula que o Lula está tentando encontrar. Né? E com os militares, você tem que botar eles de volta na caserna. Né? Eu acho que aí você já tem mais ou menos um plano colocado. O governo vai ser um governo de centro-esquerda em certas matérias e centro-direita, talvez, em matérias mais econômicas, com algumas salvaguardas, entendeu? Então, o resto a gente já sabe o que tem que fazer. Qual é a direção que tem que dar na educação. Não, eu acho que tem outra coisa assim, Marco, pensando bem, eu acho que tem um outro ponto que vai ter que ser equacionado, que é a questão dos evangélicos, entendeu? Os evangélicos são um contingente eleitoral que tem crescido cada vez mais, e assim como o Bolsonaro fez com os militares, eles transformaram os evangélicos em clientela, entendeu? Então o Lula vai ter que dar um jeito também de chegar perto desse pessoal. É claro que não adianta querer chegar perto dos reacionários, mas ele tem como tentar valorizar a ala progressista, ou a ala mais indiferente, né, mais liberal, entre aspas, né, mais tolerante dos evangélicos. Então você vai ter que dar espaço para eles também. A verdade é a seguinte, cara, quando a gente compara com o governo Lula anterior, o espectro político veio para a direita. Não tem como você fazer um governo de frente sem você vir para a direita também, quer dizer, vir mais para a direita, quer dizer, vir para o centro. Eu acho que, em termos de política progressista, aquilo que for mais caracteristicamente social-democrata, ou pelo menos em matéria de costume, né, tudo vai ser arrancado com muita dificuldade do Congresso. Políticas que contemplem, por exemplo, as minorias e tal, provavelmente vão ficar no campo da administração federal. Você vai ter que mexer isso por decreto, entendeu? A maioria certamente não vai passar por lei. Nesse sentido, vai ter uma semelhança com o governo Bolsonaro, né? Então, mas eu acho que vai ser nesse sentido, vai ser a mesma coisa. A gente vai ter que mudar. Assim, o Lula vai dar um ministério para a cultura, vai dar um ministério para os povos originários, um ministério para a mulher, um ministério e tal, mas não vai ter muito o que fazer, eu acho que no plano legislativo, entendeu? Vai ter que ser tudo feito no plano, mais no plano administrativo que no plano legislativo. Esse Congresso é um Congresso conservador, né? Talvez um dos mais conservadores que a gente já teve. E será que isso vai gerar alguma fricção à esquerda? E eu vou voltar de novo ali no primeiro governo dele, porque
Logo ali em 2003 teve a reforma da Previdência, deputados saíram do PT naquele momento. Será que isso vai gerar algum atrito nesse sentido também? Ou a esquerda agora está mais pragmática, digamos assim, e vai entender que o momento agora é outro? Olha, eu acho que a esquerda, de um modo geral, ela tem esse approach mais pragmático. Eu acho que a esquerda, em geral, brasileira é pragmática. A esquerda brasileira é menos, ultimamente, pelos últimos 20 anos, ela tem sido bem menos esquerdista do que a direita tem sido direitosa, ultimamente. Mas acontece o seguinte, você vai ter um núcleo de pessoas mais à extrema esquerda que vai aproveitar o fato que o governo está indo para o centro para poder tentar capturar o eleitorado mais esquerdista do PT, entendeu? O eleitorado mais esquerdista do Lula. Então, o que é normal. Christian, obrigado aí pela conversa e pela participação aqui no Ao Ponto. Nada, o prazer foi meu. Um abraço. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Até mais!